Olá, serei seu professor nesta videoaula de áreas de conhecimento. Vamos começar? Temas desta aula: gestão de integração, gestão do escopo, gestão do tempo e gestão dos custos. Nesta aula, então, nós vamos ver agora uma série de gestões que elas estão separadas por temas e por áreas. Essas gestões elas são muito importantes para começarmos a entender como criar aqui, quais são as áreas de conhecimento dentro de uma gestão de projeto. É bem interessante. A primeira é a gestão da integração. A gestão da integração ao fazermos um projeto, vamos trabalhar com diversas áreas, vamos trabalhar com diversas pessoas com conhecimentos e técnicas diferentes. Então é importante, aqui como mostra no quadro, saber fazer essa gestão. Por exemplo, RH, qualidade, custos, tempo, escopo, entre outras. São uma série de gestões que precisam ser gerenciadas de maneira correta e eu preciso estar com todas elas integradas para que meu projeto não se perca em algum momento. Vejam, nós colocamos aqui algumas áreas, algumas delas, mas também existem outras. Vou dar um exemplo. Ali eu tenho um dos itens como aquisições. Para que eu consiga fazer aquisições para o meu projeto, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar verificar os meus custos. Por quê? Porque para aquisição eu preciso de dinheiro, de recurso financeiro. Então eu preciso verificar os custos. Mas para que isso aconteça, eu também preciso verificar a qualidade daquilo que eu estou adquirindo. Então veja só a importância de tudo isso. Isso tudo tem que estar dentro de um tempo. Vejam, a integração que gera nessas áreas, ela é muito importante. Isso vai ser desde o início do projeto até o final do projeto. Todas essas áreas elas precisam conversar entre si. É bem importante isso. Uma gestão de integração bem feita, fazendo com que todas as áreas e pessoas estejam entrosadas. Quanto melhor o entrosamento dessas áreas, quanto melhor a comunicação dessas áreas, mais facilmente vai fluir o projeto e conseguir aí alcançar os seus objetivos. Uma outra gestão bem interessante e com um nome que muitas pessoas não estão muito acostumadas é a gestão de escopo. Nossa, professor, eu nunca ouvi falar em escopo. Gestão de escopo, como diz aí na imagem, é o que faremos. Vamos colocar as nossas tarefas aqui. Então, diversas pessoas vão sentar, o gerente do projeto vai sentar, os coordenadores do projeto e as pessoas que vão participar, todas elas vão sentar na hora de planejar, falar assim, quais são as atividades a serem feitas? E dentro dessas atividades a serem feitas, o que cada um precisa fazer. Agora veja que importante. Como diz ali na imagem, eu tenho uma bolinha com uma setinha para outra bolinha, com uma setinha para um quadradinho, o que significa? São as etapas que eu preciso cumprir. Por isso que é chamado de gestão de escopo. Um grande problema aqui é quando algum funcionário ou alguma área da empresa faz algo que não está no escopo. Quando você foge do escopo de trabalho, você pode prejudicar toda uma cadeia. Você pode prejudicar todo o tempo do trabalho. Então a montagem de um escopo ela é importantíssima para que ela seja seguida. Como nós conseguimos ver ali, você pode perceber que tem atividades que dependem de outras, tem atividades que elas começam, por exemplo, eu tenho uma bolinha, depois eu tenho um quadradinho, são atividades diferentes, porém atividades que se complementam. Eu posso estar fazendo uma atividade e uma outra área, uma outra pessoa fazendo uma outra atividade. Só que em determinado momento, essas duas áreas precisam terminar a atividade para que o projeto siga. Então, se eu fugir do escopo, eu posso atrasar uma série de situações. Então, é importante. Escopo, professor, é como se fosse um cronograma. É como se fosse um cronograma. Anotado tudo que precisa ser feito, eu preciso seguir aquela ordem. Então é importante nunca fugir do escopo, a não ser que for algo extremamente necessário. Uma outra área, e uma área importantíssima, é a gestão do tempo. Gestão do tempo é algo que
que eu acho que cada um faz aqui sempre. Gestão do tempo vai depender o que eu vou começar a fazer até a hora que eu vou terminar. E sabendo que tem equipe ou tem pessoas que dependem do meu término para que a pessoa possa iniciar o seu trabalho. Vamos ver aqui neste quadro. É um quadro que parece que tem muitas informações, mas é um quadro muito fácil de entender. Por exemplo, aqui nós temos em códigos, do código A até o código H, são atividades que precisam ser feitas. O exemplo dado aqui é de um projeto não tão simples, mas é um projeto pessoal, que é uma festa de debutante. Ok? Na festa de debutante aqui nós temos algumas atividades, dentre elas alugar salão, fazer lista de convidado, fazer convites, enviar convites e etc. Este é o cronograma, esta é a gestão do tempo que eu tenho para este projeto. Vejamos que nós colocamos ali alguns responsáveis, né, para fazer cada atividade. O que significa? Os responsáveis são pessoas diferentes ou departamentos diferentes que precisarão fazer essas atividades. Ok? E um item bem importante, pré-requisito. O que é o pré-requisito? Vejam que alguns não tem nada de pré-requisito, é uma setinha, mas alguns têm umas letras. O que são essas letras? São aqueles códigos lá do começo, querendo dizer, eu só consigo executar tal atividade se uma atividade tiver sido executada antes. Se vocês ainda não entenderam, mas eu acho que já entenderam, vamos ver aqui. Por exemplo, no código C. O código C diz assim, fazer os convites. Fazer os convites é uma parte do projeto. Porém, ele diz, existe um pré-requisito para fazer os convites, que é a letra A. Ok, o que é a letra A? Nós verificamos ali que a letra A é alugar o salão. Logo, o que nós conseguimos entender dessa informação? Que eu só consigo fazer os convites depois que o salão estiver alugado. E por que isso? Porque quando eu for entregar os convites, tem que vir o que no convite? Um endereço. Tem que vir o endereço do salão, o nome do salão, o horário e algumas informações do local. Então vejam, um pré-requisito é alugar o salão para que eu possa fazer os convites. Agora veja como a gestão do tempo é interessante. Eu tenho ali 3 dias para alugar o meu salão. Vejam ali na penúltima coluna que tem tempo em dias. Eu tenho 3 dias para alugar o meu salão. Se eu demorar mais de 3 dias para alugar o salão, o que vai acontecer com o código C, que seria fazer os convites? Eu vou demorar mais tempo para poder fazer os convites. E isso vai gerar uma cadeia que vai fazer com que um todo atrase e pode comprometer a minha festa, pode gerar alguns problemas para a festa de debutante. Então vejamos ali, o tempo também ele é necessário e ele é importante. Vejam, no total geral do tempo eu tenho 16 dias para fazer todas essas funções, mas lembrando, não é cada departamento tem 16 dias para entregar a sua parte, não, eu tenho que respeitar o meu tempo, porque outros departamentos, outras pessoas podem estar esperando a minha informação ficar pronta para poder dar andamento ao trabalho. Caso eu atrase, eu vou atrasar todos os demais. Então, acho que ficou simples, acho que ficou fácil agora de entender. E na última linha, está escrito, na última coluna, tem ali o início, não tem nada preenchido, porque ali será preenchido quando cada atividade for iniciada. Ela vai sendo iniciada e, eu iniciei a primeira atividade no dia 10. Então eu tenho dia 10, dia 11 e dia 12. São 3 dias para fazer essa atividade, porque no dia 13 eu preciso iniciar a minha outra atividade. Caso eu não consiga cumprir, pode ser que eu comprometa as demais atividades. Veja a importância da gestão do tempo. E nós temos aqui então o diagrama de Gantt. O diagrama de Gantt é um diagrama muito utilizado quando falamos em gestão de projeto. Qualquer empresa que trabalhar com gestão de projetos, e isso é importantíssimo porque o dia que você estiver
num projeto, ou for chamado para um projeto aí na sua empresa ou arrumar um emprego novo, e se deparar com alguma reunião onde falarem, nossa, vamos trabalhar com o diagrama de Gantt, você já sabe o que é. É importantíssimo e é interessante saber esses termos. O diagrama de Gantt, ele vai delimitar, ele vai mostrar através de figuras o quanto de tempo eu tenho para executar um projeto. Vejam aqui. Pelo exemplo, nós temos que encontrar novos escritórios. Esse é o projeto que precisa ser feito. E para encontrar novos escritórios, vejam que existe aqui uma série de itens, como negociar locação, planta do arquiteto, iniciar projeto estrutural, até o último item que é o quê? A mudança. Então este quadro mostra desde o início do projeto, que é encontrar um novo escritório, até a execução final e o encerramento, que é a mudança. Do lado eu tenho as datas de início e de término de cada função. Aqui também, olha a gestão do tempo. Mostra a duração de cada departamento que cada um precisa fazer e depois o quanto está completo ou não. Aqui nós demos um exemplo, né, de que, por exemplo, encontrar novos escritórios nos primeiros 10 dias foi 100% concluído. Ok, muito bacana. E mostramos aqui que negociar uma locação, que eram 3 dias de negociação, também foi concluído, 100%. As demais atividades ainda precisariam ser concluídas. E na verdade aqui é só um exemplo fictício para que a gente entenda. A última coluna é uma coluna importantíssima. É a coluna que mostra, através de figuras, aquilo que precisa ser feito, ok? E durante o tempo. Vamos entender. O primeiro ali que vocês estão enxergando, ele tem, é como se fosse um retângulo, que ele está azul e ele está um pouquinho também amarelo ali, meio laranja. O que significa isso? Tarefa executada. Uma tarefa executada no diagrama, ele coloca essa faixa um pouquinho amarela. Na de baixo também. Vejam que é um quadrinho um pouquinho menor. Por quê? Porque o primeiro eu tive 10 dias. Então ele ocupa um espaço grande e foi todo executado 100%. No segundo, eu tive apenas 3 dias, mas também foi concluído. Vejam que os demais não possuem essa tarjetinha. Por quê? Porque ainda não foram concluídos. Mas vejam que estão todos para serem executados. Outra coisa que eu gostaria que vocês vissem aqui. A figura 4 e a figura 5, elas estão quase uma no mesmo espaço da outra. O que significa que, na maioria das vezes, eu não preciso que uma termine para que a outra comece. Olha que interessante. A atividade 4, que é iniciar um projeto arquitetônico, e a atividade 5, que é estrutural, elas podem ser feitas no mesmo tempo. Vejam que são as duas atividades que demandam maior tempo, elas podem ser feitas no mesmo tempo. Lógico, ao terminarem, aí elas vão dar a vazão para continuar o projeto e aí vão ali para a atividade 6, que é o design de interior. A atividade 6 vai depender da 5 e da 4. Mas a atividade 5, que é fazer o estrutural, não depende automaticamente que a 4 termine. Então olha que interessante. O meu projeto tem hora que eu dependo que termine uma atividade para que comece outra. E tem hora que não. Duas atividades podem ser feitas ao mesmo tempo e na maioria das vezes elas são feitas por departamentos diferentes. O diagrama de Gantt, ele é muito importante, principalmente o dia que você for trabalhar com gestão de projetos. E nós temos aqui também o chamado de PERT. PERT é uma sigla. Vejam, estamos falando ainda da mesma coisa, estamos falando ainda da mesma gestão. É como eu vou gerir o tempo. Mas aí você fala, nossa, professor, mas que é tudo isso? Agora eu me perdi, não estou entendendo nada. É um diagrama extremamente simples também, mas é um diagrama que vai mostrar o quanto de tempo cada atividade precisa ser feita e quais os outros caminhos. Vejam, eu mostrei no anterior o diagrama de Gantt, que mostra as atividades e o tempo. Aqui vou mostrar
de uma maneira um pouco diferente, mas para vocês entenderem. Vejam, quantas atividades eu tenho aqui para serem feitas? Eu tenho atividade ali, ó, de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 4 e de 4 para 5. Ou então, de 0 para 1, de 1 para 3, de 3 para 4 e de 4 para 5. De 0 até 1, está escrito ali, você tem atividade A. Essa atividade A, independente de qual for a atividade, ela vai demorar quantos dias? 3, que está representado ali na nossa imagem com o número 3. Quando eu chegar ali, executei essa primeira atividade, com esta primeira atividade pronta, a setinha indica que agora eu tenho duas atividades a serem feitas. Eu posso fazer a atividade 2 e a atividade 3, que seria, né, a atividade B e C. Cada uma pode ser feita a partir do momento que a primeira estiver pronta. A partir do momento que a letra A estiver pronta, eu posso fazer a letra B e a letra C juntas, ok? Porque são atividades que elas são diferentes e elas podem ser feitas sem precisar com que uma outra esteja pronta. Vejam, a atividade B demora 3 dias e a atividade C também demora 3 dias, ok? E aí fica pronta a parte 2 e a parte 3 do projeto. Agora, prestem bem atenção aqui. A atividade D, que é a atividade que está descendo ali da 2 para 4, ela vai demorar 4 dias para ficar pronta. E a atividade E vai demorar 2 dias para ficar pronta. O que isso significa? Significa que quando terminarmos o quarto passo, onde está a bolinha número 4, eu vou ter 7 dias completados. O que significa isso? Da atividade 1 para a atividade 4, eu vou precisar de 7 dias. Por que 7 dias? Porque da atividade 1 para 2 eu demoro 3 dias e da atividade 2 para 4 eu demoro mais 4 dias, somando 7. O caminho de baixo está mostrando que da atividade 1 até a 3 eu demoro 3 dias e depois eu demoro mais 2, o que são 5 dias. O que nós podemos tirar de conclusão aqui? Que até a atividade número 4 eu preciso de 7 dias para que elas fiquem prontas. Porém, eu deixarei uma folga, se caso acontecer alguma coisa errada, quem seguir o caminho 1, 3 e 4 terá uma folga de 2 dias ou vai ter que esperar para que a parte de cima termine a atividade e aí eles vão concluir na última atividade, que aí vai dar atividade 4 a 5, que aí eu vou demorar 6 dias. Na verdade, são números, mas só demonstra o tempo que eu vou demorar para seguir cada caminho. Se caso tenha ficado um pouco difícil de entender, um pouco complicado, é só você parar, assistir novamente, que você vai entender tranquilamente. Gestão de custos. Nessa gestão de custos é importantíssimo porque existem muitos e muitos custos na empresa. Tem muita gente que pensa que custo é só aquilo que eu compro uma matéria-prima ou que custo é só aquilo que eu gasto para fazer uma festa. E não. Custos, como mostra a imagem, e essa imagem ela é sempre muito mostrada, né? Querendo dizer assim, existem os custos primários, que são aqueles custos que nós sempre vemos, né? Que são os custos com pessoas e os custos com materiais. Parece que os custos só são esses. Ah, então eu pago os funcionários e eu compro aquilo que precisa. Ok, estes são os custos. E é onde a maioria das pessoas e a maioria das empresas se perdem. Por quê? Porque existem aqueles custos por trás para sustentar os custos primários. Como, por exemplo, custos operacionais, custos de operação mesmo, custos de para você manter, para você fazer a manutenção, para você ter programas de computadores, para você ter softwares, para você, enfim, uma série de situações. Custos de testes, a maioria dos projetos eles não são implementados de primeira, eles precisam que tenha um teste para ver se é aquilo mesmo, eles precisam rodar, a gente costuma chamar como piloto. Vamos fazer um teste piloto, o que significa isso? Vamos fazer um teste, testar, ver se está tudo funcionando direitinho para depois colocar para funcionar. Temos custos de distribuição,
custos de treinamento de funcionário, custo de treinamento daqueles que vão utilizar um sistema, daqueles que vão fazer uma venda. Existem diversos custos que parecem estar escondidos, mas eles existem. E outros diversos custos aí que podem existir, custos com algum desvio de projeto, custo com algo que danificou, custo com algo novo que apareceu, alguma tecnologia, algo que ficou obsoleto, algum imposto que surja novo e assim por diante. Então, precisa estar sempre preparado e aí é importante ter um profissional gabaritado para isso. Não pode ser qualquer pessoa que acha ou que pensa que pode cuidar de um custo assim, não. É importante que tenha uma pessoa extremamente preparada para tratar com os custos da empresa e do projeto. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto de áreas de conhecimento. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!